encontrar quem protege a minha terra. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, eu vou fazer a mediação desse encontro Paisagem Crítica. Eu sou um homem branco, tenho 60 anos, cabelo e barba branca, e estou com um fundo, uma parede de madeira. Essa transmissão vai ter acessibilidade em Libras. Quem está fazendo é a Nara, que é uma mulher de pele clara, 35 anos, com coque no alto da cabeça, blusa preta em fundo branco. Eu vou começar falando por que eu estou aqui. Na verdade, eu não sou um crítico, não sou um antropólogo. Eu fui o editor do livro Teatro e Povos Indígenas, que a gente publicou pela minha editora, que eu sou o co-editor da N-1, e foi nesse projeto, no meu contato com a Andréia Duarte, a gente teve uma troca muito interessante mesmo com a Naine, sobre essa forma de pensar um outro jeito, quer dizer, de fazer. Eu não sou muito bom para falar publicamente, mas assim, de tentar trazer um outro pensamento, que é o objetivo da N-1, quer dizer, sempre foi trazer outras formas de pensar, fazer essa episteme ocidental meio que de derrapar, sair dessa coisa desse conhecimento ocidental, normativo estabelecido. E os textos nesse livro do Teatro e Povos Indígenas foi uma coisa que foi muito significativo, porque realmente trouxe essa outra forma de encarar o teatro, a arte, como até nos textos que vocês escreveram agora, contra teatralizar, outrar, com várias formas para decolonizar um pensamento. Então, eu estou aqui mais como também um ouvinte, e todos os textos que eu li, eu achei que todos trazem perspectivas assim, paisagens, quer dizer, o que é uma paisagem, né? Paisagem, você olha e até de vez em quando você brinca e fala, tá com cara de paisagem, que não quer significar nada, mas essas paisagens críticas, eu fiquei pensando, lembrei de uma frase do Valéry, que o órgão mais profundo da gente é a pele. Quer dizer, se você olha uma paisagem, é uma forma de olhar que ela pode ser muito mais profunda do que não ser nada. E eu acho que nesses textos que vocês fizeram, vocês realmente fazem uma paisagem crítica e abordaram essa questão da plataforma Tepi como uma paisagem sem fim, tipo você está frente a uma floresta e nela você vai entrar e vai se perder e se encontrar também. Eu gostaria de começar chamando a Naine, porque nos textos que ela escreveu, o primeiro texto dela foi sobre o Tepi digital em geral, e ela fala até que a coisa de deitar na rede e experimentar esse TPI digital. Então, eu gostaria de chamar a Naine primeiro. Depois, que a Naine é comunicóloga. Aí, quando ela for falar, ela vai se apresentar. Vou chamar também, para estar aqui junto, a Júlia Guimarães, que é crítica teatral. O Pedro Cesarino, que é um antropólogo. E a Renata Tupinambá, que é jornalista e roteirista. E a primeira pessoa que falaria, eu convido a Naine. Esse encontro vai ser mais uma conversa, vocês falarem sobre os textos de vocês, a gente vai atravessando, trocando, outrando, como a Júlia falou, um com o outro, e construindo uma outra forma, uma paisagem aqui, uma nova paisagem, juntando todos os elementos das paisagens que vocês delinearam. Então, Naine, eu te convido a falar, se apresentar e falar. Olá a todo mundo que está aqui nessa paisagem bem bonita, né? Seja quem está aqui falando e quem está assistindo. Eu sou a Naine, eu sou uma mulher de pele preta, estou com uma blusa marrom, meu cabelo é escuro, é preto, liso e comprido. Ao meu fundo tem um céu estrelado,
com algumas cortinas coloridas e é um fundo bem colorido, uma paisagem bem colorida. É um prazer a gente poder estar aqui hoje trocando ideias, né? E falando de tudo que talvez tenha sido construído ao longo desse TEPI, que eu considero de extrema importância para esse momento, que é um momento de problematizar as muitas presenças que a gente tem tido em segmentos da sociedade de forma geral, né? E como uma comunicóloga, eu presto bastante atenção nas narrativas que vêm sendo construídas e como as pessoas respondem a elas, né? E dentro disso, dentro desse escopo, eu acho que o digital tomou a cena, né, nesses últimos anos, em virtude principalmente da pandemia, mas também do avanço na utilização, né, e do entendimento de que é um espaço de trocas de maneira muito fluida para as pessoas que conseguem ter acesso, e aí eu acho que eu saliento bastante isso sempre, porque a gente fala da democratização das formas de comunicação via internet, mas ela nem sempre é tão democrática assim. Porém, é um espaço para se constituir essa troca toda de informações e de conhecimentos, de mostrar o que antes a gente talvez não conseguia mostrar com tanta facilidade como se consegue hoje, tendo um celular e a internet para fazer essa comunicação. O TEPI, enquanto uma plataforma digital, é um espaço muito amplo e educativo, ao meu ponto de vista, né? A gente consegue reunir aí, durante esses 3 meses, eu acho, né? Uma série de conteúdos muito necessários que refletem tanto pensamentos individuais dos povos indígenas, de pessoas que são oriundas de povos indígenas, mas também todos os aprendizados e memórias que essas pessoas que se colocaram dentro dessa plataforma carregam, né? Sejam as memórias, que são as memórias que são transmitidas aí de geração a geração, sejam as memórias que estão se construindo agora, né? Então, a gente tem uma diversidade de conteúdos que nos ajudam a pensar e a problematizar o que é o Brasil nesse momento, né? E como ele se atravessa. O livro, eu acho ele importantíssimo também, porque parte de muitos pontos de vista, parte de muitos locais, de muitas paisagens, né? Sejam as paisagens que estão totalmente conectadas à experiência, ao viver, ao performatizar por si só, sejam as paisagens que estão sendo construídas através das atividades acadêmicas, que aí fazem uma mescla de conhecimentos e também nos colocam diante de um grande desafio, que é o atravessamento, o cruzamento ou o diálogo entre tudo que se foi constituído até então enquanto conhecimento das artes e das artes cênicas, né, mais especificamente, se a gente for falar aqui das experiências narradas, com o que a gente pode dizer que os povos indígenas consideram enquanto suas artes, e eu tenho dito muito as suas manifestações estéticas, e eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar com muita empatia, né, das manifestações estéticas e reconhecer que as comunidades, que os artistas indígenas entendem e compreendem suas manifestações estéticas como importantes e que nem sempre vão se enquadrar nas categorias que nós conhecemos e que são reconhecidas nesse momento. Então, como um projeto, acho, para os próximos anos meu, é falar sobre as manifestações estéticas, sejam elas as que estão sendo produzidas pelos atravessamentos, sejam aquelas que resistem ao tempo e todas os desgastes que se manter indígena traz no Brasil nesse momento. Então, acho que, como um começo de conversa, eu gostaria de dizer isso mais conectando ao primeiro texto que eu escrevi, né, para
o evento, que é isso, senta na rede, balança, olha essa plataforma, olha os muitos dizeres e fazeres, e depois vamos sair, olhar o mundo, porque é necessário e urgente fazer isso nesse momento. Obrigada. É bem essa coisa da imaginação, quer dizer, romper. O Pedro, uma hora, fala que não é uma questão mais da gente tá apresentando uma arte dos salões, mas uma arte mais poética e que tenha a imaginação, quer dizer, contra essa, não contra, mas contra teatralizar, esse teatro que até a Renata conta, faz todo um histórico do teatro catequético, como chega aqui, e aí essa coisa do teatro indígena, eu acho que ele rompe com isso. O que a Júlia, que eu vou chamar para falar agora, eu acho que ela fala muito bem num dos textos dela sobre a questão do outrar, que eu achei muito bonita essa coisa de num espetáculo, essa troca. E uma coisa simples parece, por exemplo, a roupa, a estampa de oncinha, quer dizer, significa uma coisa em determinado contexto e em outro, e a Júlia abordou isso muito bem num espetáculo. Então, Júlia, se você pudesse apresentar e falar um pouco desse outramento, eu acharia muito legal. Então, obrigada pela apresentação, Ricardo. Saudar aí as colegas que estão nessa paisagem de hoje. Agradecer ao TEPI também pelo convite. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou crítica teatral, sou professora de teatro e literatura na UFMG. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma roupa preta com um brinco vermelho de bola. Eu estou num espaço que a minha direita, na esquerda de quem vê, tem algumas luminárias, uma cozinha, uma parede branca do outro lado, uma planta caindo acima e ao lado uma outra planta. Então, Ricardo deu um gancho interessante aí para a gente discutir. Acho que é importante também dizer que em alguns dos textos eu me coloquei assim também pensando, né, em relação a vocês que estão aqui, como uma pessoa que está olhando para a plataforma do TEPI, está pensando a relação entre teatro e povos indígenas. Não sou indígena, não sou antropóloga, então, de alguma forma, tem um pouco esse olhar e um pouco um olhar de como que essa aproximação, né, com a linguagem teatral, como é que isso pode reverberar tanto numa contribuição para exatamente descolonizar o teatro e também uma contribuição para que essa manifestação artística, as artes cênicas possam, de alguma forma, construir uma sensibilidade própria para a gente pensar e acho que Naine falou sobre empatia, né, e construir pontes, tecer relações de empatia com as questões indígenas, né. Então, o meu lugar de fala vai ser um pouco esse por aí, né, aqui hoje. Então, eu, no diálogo com a plataforma, eu pensei bastante sobre esses 3 eixos. O Ricardo falou sobre esse gesto de outrar. Uma das conexões que eu pensei é sobre alianças possíveis, que eu vi bastante isso nos conteúdos, né, da plataforma, assim, alianças possíveis entre indígenas e não indígenas, né? Quais são os lugares interessantes? A Raquel, eu não sei qual que é a pronúncia exata do sobrenome dela, né? Cabu, ela falou muito disso num dos podcasts do TEPI, que existe um risco muito grande de colocar, né, indígenas nas fichas técnicas só pro forma, né? O que é uma aliança em que há um protagonismo mútuo, né? Em que há uma troca efetiva e não apenas uma troca circunstancial, superficial, né? No trabalho, nós, entre eu e ela, né, da Verônica Fabrini, da Aline Banila, que está na programação, elas trabalham, né, uma aliança, uma indígena, a outra não é, e elas trabalham
formas de, no próprio cotidiano delas, né, como é que tem pequenos rituais que vão aproximando esses mundos, né, que mostram como é que essas, né, as culturas estão muito mais conectadas do que inicialmente se imagina. Ao mesmo tempo, o trabalho de uma coreógrafa carioca, né, que é a Lia Rodrigues, lá na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, né, ela, de alguma forma, cria uma ponte, um elo entre a periferia carioca né, e a floresta. E aí o que ela faz muito é criar um ritual, fazer do teatro um ritual, fazer do teatro um lugar de encontro, de sensibilização, né? E ao mesmo tempo traz elementos sensoriais, né? Transforma esse espaço que tradicionalmente, né, muito no mundo ocidental, né, a partir de uma tradição ocidental de teatro, foi pensado como um espaço de representação. E eu acho que talvez, até concordando também com a Ailton Krenak, que falou disso numa fala aqui do TEPI também, né, dentro da programação, que, de alguma forma, pensar a teatralidade indígena nesse contexto ajuda a, de algum modo, diluir o edifício teatral, esse espaço que está tão focado numa ideia voyeurista de simplesmente olhar para a cena, numa ideia de autonomia artística, que é muito uma ideia moderna, né, e que eu acho que é uma ideia muito interessante de se implodir. Então, toda a tradição que também começa, digamos, nas artes, né, a partir da metade do século XX, com uma performance, como a essa ideia de uma conexão muito mais entrelaçada entre arte e vida, entre arte e ritual. Isso já vinha sendo feito e explorado de maneiras profundas e radicais pelos povos indígenas. Então, eu sinto que as artes e o teatro, de alguma forma, estão correndo atrás disso que já foi, né, muito vivenciado e que faz parte de um modo de pensamento e existência. E aí eu acho que o teatro, de algum modo, ganha muito, né, com essa descolonização. Ao mesmo tempo que eu, vendo a programação da plataforma, e principalmente das performances feitas, né, por artistas indígenas, por exemplo, o baile, eu me esqueci agora o nome da artista, mas que ela chora os ancestrais, ela faz né, de alguma forma, ela trabalha a performance para se reconectar com os ancestrais, para descolonizar o próprio corpo, e ao mesmo tempo para elaborar e reparar o trauma. Então, será que o teatro, né, que serviu tanta catequização, que infelizmente se instaura, né, como modalidade no Brasil, a partir da invasão portuguesa e a partir da catequização indígena, como é que ele pode ser trabalhado como contradispositivo, né, nessa perspectiva de reconexões e de reparações? Eu observei vários trabalhos que, de algum modo, tem um outro podcast também que conta, né, de experiências em que crianças trabalharam uma reconexão com a própria cultura indígena por meio do teatro. Então, seria esse um caminho, né? O teatro seria uma ferramenta poderosa nesse sentido, um meio, né? Não sei se a palavra seria essa. Então, e ao mesmo tempo, nessas alianças, né, essa palavra outrar, que foi uma palavra usada também pela Lia Rodrigues, o que seria esse esforço de habitar o corpo em uma condição que não pertence, de sair de si? Isso tanto, né, nesse diálogo entre indígenas e não indígenas. O que a gente ganha se a gente se propõe a outrar? E aí eu também falei muito de um ato de escuta radical que eu acho que é interessante para pessoas não indígenas, quando ouvem, por exemplo, os atos de cura da programação do TEPI, que são descrições, né, de modos de curar, por exemplo, nas aldeias, né, que os pajés usam, e que partem de uma lógica, né, em cada exemplo, parte de uma lógica muito própria, e como que esse ato de escuta radical, ele
ele vai justamente proporcionar que não haja tradução possível, mas que haja uma abertura para uma compreensão que não passa pela tradução, que não passa por dizer aqui na cultura não indígena é desse jeito e poderia ser igual. Não, passa exatamente pela aceitação da alteridade, né? Eu acho que dá para continuar depois, falar mais um pouco, né, sobre outras questões a partir do que vocês ainda também vão trazer, Renato e Pedro. E queria dizer que foi muito prazeroso também ler os textos de vocês. Estou aguardando os derradeiros aí, que ainda vão seguir na plataforma. É isso, obrigada. Ok, obrigado, Renata. Aí eu vou chamar o Pedro. O Pedro, num artigo dele, ele fala muito do contra-teatralizar. E ele fala que esse momento do teatro indígena, da manifestação estética indígena, é um momento de uma construção de dignidade. E ele fala que atores e atrizes serão, então, rebatizados de guardas das almas, guarda das palavras, de acordo com a tradução e invenção do termo realizada por João em parceria com os guaranis. Então, eu acho essa coisa de guarda das almas, guarda das palavras, também se relaciona com tanto o que a Anaíne falou de manifestações estéticas, quanto a Júlia, porque essa coisa da representação do teatro ocidental, quer dizer, a palavra não é mais da alma, é só a representação. E parece que nessas manifestações, elas surgem, como os guaranis falam, né? A alma está na garganta e é quando você emite uma palavra verdadeira, uma palavra de alma. E aí eu chamo o Pedro para falar sobre isso, que ele tem como antropólogo e autor, não só antropólogo, ele é um bom romancista, o romance que ele escreveu é muito bom. Eu queria que você falasse, Pedro, sobre essa ideia de alma contra-teatralizar que está nos seus textos. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas, todos e todos. Eu sou um homem branco, com barba, cabelo castanho, estou com uma camiseta vermelha, atrás de mim tem uma estante de livros, em cima dessa estante tem uma pipa. Bom, queria agradecer o Tepi por todo esse esforço, né, e as minhas colegas aqui, que inspiram muito o que eu tenho pensado e falado, especialmente a Naine, né, que tem feito aí um trabalho incrível, e eu vou começar um pouco, vou aproveitar essa oportunidade aqui, pegando um pouco um gancho de um texto da Naine, que foi publicado na revista Zoom, né, o Lentes Ativistas, e ela fala uma coisa muito interessante, são sobre os 4 momentos, né, do movimento indígena brasileiro. A gente estaria, de certa forma, o movimento indígena no Brasil, né, não necessariamente brasileiro, né. Estaríamos, então, os povos indígenas estariam num 4º momento, né, que é um momento no qual os ativistas e as ativistas indígenas tomam as mídias, de maneira geral, para servir, para construir uma espécie de aliança entre a estética e a política, né? Ou seja, uma forma de ocupar, de produzir uma nova partilha do sensível, como diz um filósofo que eu gosto, o Jacques Rancière, né? No qual a presença efetiva, né, dos povos indígenas, das suas formas de pensamento, dos seus modos de existência, se alie a reivindicações políticas, né, que são fundamentais num país marcado pela história genocida como o Brasil, né? Eu queria começar um pouco por isso, porque eu acho que a gente está num momento extremamente grave, tem duas coisas, uma coisa extremamente grave acontecendo, eu acho que não dá para a gente não falar dela, que é a questão, né, da tramitação em regime de urgência do PL 191 sobre mineração em terras indígenas, né, que foi aprovada ontem. Então, quando a gente está falando sobre teatro, né, povos indígenas, ou qualquer outra forma de manifestação estética ou de existência dos povos indígenas, essa reflexão precisa passar primeiro por uma tomada de consciência do perigo, né, da ameaça às terras, às vidas e aos corpos indígenas, que é o que está acontecendo hoje. Então, assim, não faz sentido que a gente, né, deixe de olhar para esse problema extremamente grave que está acontecendo e fique atentos e atentas a isso, né, porque a gente vai ter que se manifestar, né? Ontem já teve uma manifestação em Brasília esses dias, mas a gente precisa estender essa manifestação, né? Então eu queria associar essa chamada, né, ao que a Naine fala sobre o 4º momento, porque eu acho que as coisas não estão separadas, né? Toda essa tomada de protagonismo
né, dos artistas, das artistas intelectuais indígenas tem a ver com, né, com uma consciência política, com uma extensão, né, de um projeto de tomada de consciência política que já vinha acontecendo nas gerações anteriores, por exemplo, na geração do Ailton Krenak, né, mas que agora assume uma nova face, né, e eu acho que isso também se relaciona a um outro problema extremamente importante que está acontecendo, que é a possibilidade de extensão da lei de cotas, né, para mais 20 anos, né, o que eu sou amplamente favorável, porque essa manifestação que está acontecendo agora, que é extremamente rica, que a gente vê num festival como o TEPI, de certa forma, ela é fruto da lei de cotas, né? Então, a gente está lidando com uma geração de novos intelectuais, artistas, pensadores, ativistas, pesquisadores nas universidades, né, indígenas, que é derivada de uma política pública. E essa política pública está alterando significativamente a maneira como a cultura brasileira reage e percebe, né, aquilo que alguém mencionou dos salões, né, assim, a gente está saindo dos salões, né, para essa apreciação estética, digamos assim, burguesa, né, da obra de arte, né, para entender que a manifestação artística ela tem a ver com a reconstrução, né, de um coletivo que, na verdade, nunca existiu, né? O Brasil nunca produziu efetivamente um senso de comunidade, né, ao violar de maneira sistemática os povos indígenas, os povos afro-brasileiros, né? Então, isso é o que realmente precisa ser atentado, né? Ou seja, para que a gente possa garantir um movimento como esse, né, do TEPI, ou também dos diversos pesquisadores e pesquisadoras indígenas que a gente tem orientado nas universidades, né, não só na USP, aliás, a USP chegou bem atrasada nesse processo, né? Esqueci de dizer que eu sou antropólogo, escritor, professor do Departamento de Antropologia da USP, né? A USP chegou atrasada no processo de cotas, né, infelizmente, mas isso já vem acontecendo há algum tempo em outras universidades, a UFMG é uma das grandes protagonistas, né, está de parabéns em todo esse processo, né, mas para que isso possa continuar a existir, a gente precisa saber que, né, existem políticas públicas que garantem essa transformação social tão necessária e urgente, né. Então, é bom que a gente tenha consciência de que o TEPI é fruto disso, né, e que a gente espera que esse fruto se multiplique, né. E eu acho que isso me leva também ao que eu gostaria de trazer aqui, uma contribuição bastante rápida, né. O João Nin, eu tenho gostado muito de escutar os podcasts dele, as conversas dele, eu tenho achado incríveis a lucidez dele, né, as falas dele são incríveis, né, e ele, em um momento, fala uma coisa ali, né, um lampejo que, inclusive, aproveitei num dos meus textos, né, que ele diz que os artistas indígenas não têm que estar no topo, eles têm que estar no todo, né? Eu acho isso brilhante, né, por várias razões. Porque a concepção ocidental, né, não só da arte, mas de tudo, da política, etc., é uma concepção do todo, uma concepção da hierarquia, do prestígio, da autoria individual, né, da mercantilização ou da cafetinagem, né, da criatividade, como diz a Sueli Ronick, né, ao passo que, se existe alguma forma de contribuição, e existe, né, efetiva do pensamento indígena, essa contribuição é a do todo, ou seja, da multiplicidade, né, não é do todo no sentido holístico, místico, New Age, não é disso que eu estou falando, né, a gente está falando de uma permeabilidade, de uma agência, né, afetiva, relacional, né, das alianças afetivas, como diz o Ailton Krenak, sem que exista um centro, um controle central, uma metrópole, uma capital, um soberano, um rei, né? Ou seja, a ideia é que a capacidade de pensamento e de produção de vínculos, né, que a gente conhece, para quem, né, conhece comunidades indígenas, se espalhe como uma espécie de gramínea, uma grama, né, ou né, enfim, essas plantas que não têm um caule central, né, que são como uma raiz de um gengibre, por exemplo, um pedaço de gengibre, né, ou uma rama de batata doce, né? E essa ideia é muito bonita, né? Ou seja, eu lembro que eu conversava muito com o Jaider Isbel antes da partida dele, né, sobre isso, sobre os impasses, né, da AIC, a relação da AIC com o mercado de arte e tal. Ele falava, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a arte indígena produz multiplicidades, ela não produz indivíduos, não deve produzir indivíduos brilhantes que se destacam e que são premiados, etc., que esse é justamente esse é o mecanismo de captura, né, de captura
neoliberal, né? A contribuição é proliferar multiplicidades, né? E acho que essa é a ideia que está em jogo, né? Isso aparece muito, isso aparece muito nos espetáculos do TEPI, mas na verdade isso aparece em todas as outras manifestações, né, de pensamento, de pesquisa feita por pessoas indígenas, né? Então eu fico com esse contraste, o topo, o todo, a verticalidade e a multiplicidade, né? Eu acho que essa é uma lição para a gente pensar e também um modo de acesso, né, as produções feitas por pessoas indígenas que cada vez mais têm nos deslocado, né, dos nossos lugares de conforto e produzido novos paradigmas. Eu espero que cada vez mais esses paradigmas tenham espaço para poder existir e frutificar. Obrigado. Falou, Pedro, obrigado. E essa coisa realmente no teu texto do topo e do todo eu esqueci. Todos esses textos é bem interessante. E aí eu acho que essa coisa de trazer, quer dizer, quando fala das palavras almas, que você até citou a Sueli, da cafetinagem, né? É nesse livro que ela fala muito dessa palavra alma, que não é o topo, mas é a palavra que surge de cada um. Né? E que eu acho aí, eu faço um gancho com os textos da Renata, que o que me marcou muito foi que ela descreve, assim, detalhadamente o teatro catequético, como chega o teatro aqui nesse país, e depois ela rompe com a coisa da canoa, quer dizer, o teatro catequético, a gente pensando como topo, e a canoa, a gente pensando aquela canoa atravessando a floresta, é um todo, é um nada e ao mesmo tempo é o todo que está ali. Me lembra muito também o Didi Uberman, quando ele fala, quando todos vocês falam do silenciamento, da colonização que acabou com essa, quer dizer, que tentou silenciar os povos e as manifestações indígenas, isso não acontece, quer dizer, porque eu acho que o topo são os holofotes. O Didi Uberman fala na sobrevivência dos vagalumes, que ele fala que a nossa sociedade hoje, sociedade liberal, é uma sociedade dos holofotes, mas que existem, o que vale hoje mesmo são os vagalumes, que eles podem, até parecem ter sido silenciados, mas eles existem e sobrevivem e resistem. E eu acho que essa coisa, a luz do vagalume, a canoa atravessando a floresta contra esse teatro catequético estabelecido ocidental, é uma coisa que eu acho que a Renata pode falar muito bem, que pelo menos nos textos dela isso estava muito claro. Assim. Então, Renata, por favor. Eu agradeço, acho que todos os textos assim me fazem ter assim muitos flashes assim de reflexões. Eu acho que a Naine traz muito bem essa visão em relação a essas manifestações estéticas que são profundas, mas que também revelam muitas histórias, né, que não foram contadas. Eu começo no meu primeiro texto falando dessa necessidade de respiro da dramaturgia indígena. Começo falando também um pouco sobre o trabalho do João Nin, o trabalho da Zahri Guajajara também, né, no rito, na manifestação artística dela, muito interessante com a Salissa Rosa, e trazendo um pouco dessa visão inicialmente, né, desse próprio movimento de catarse, do próprio significado da palavra catarse, né, enquanto essa purificação e ao mesmo tempo esse liberar de traumas por meio desse estado catártico que o ator encontra nos palcos, né, mas que os atores indígenas, as atrizes de um modo geral, trazendo também, dentro dessa visão do próprio Timbira, né, do João Nin, eu vi muito isso, eu vi muito a liberação de traumas, de violências, né, além de várias outras coisas, assim, dentro dessas manifestações estéticas também. E eu comecei trazendo um pouco mais como uma ideia, né, dessa dramaturgia que quer respirar, que tudo à volta asfixia, né, desde esse período colonial. E nesse segundo texto, né, que traz essas metamorfoses da memória, como Seiva do Sonho, que é onde eu tento descrever um pouco esse teatro indígena, né, como ele foi usado como uma ferramenta também colonial, dentro de igrejas, né, por padres jesuítas, principalmente, e que as histórias ali eram distorcidas, né,
era contado de um modo, uma perspectiva totalmente eurocêntrica e cristã, mas principalmente utilizando ali nomes de figuras importantes, lideranças importantes do movimento indígena da época, de um modo a demonizá-los, né, e ao mesmo tempo trazendo ali toda essa perspectiva colonial, né, reforçando uma visão e uma história contada, né, pelo colonizador a todo momento. E dentro disso tudo, apesar disso tudo, eu acredito que por meio dessa multiplicidade de manifestações que vemos no teatro indígena, que na verdade elas tomam formas diferentes também, porque a gente, dentro desse conceito ocidental, dentro de todas essas visões que a gente tem hoje, a gente vai dando nomenclaturas, mas que no passado, e principalmente para nós, né, para as nossas culturas, para as nossas comunidades de um modo geral, para as nossas cosmologias, elas também adquirem uma outra percepção, uma outra visão, e é um processo muito mais orgânico, né, como tem sido falado aí por todos que têm feito também os textos e trazendo esses diferentes olhares, né, a gente vê que esse cenário mercadológico também da arte, como ela é encarada por toda essa visão mesmo não indígena, né, que traz essa questão do topo, que topo é esse, né, que vai hierarquizando a própria arte, e a gente vê essa também a perda da aura, né, também, em alguns tipos de manifestação artística, né, então falada pelo Walter Benjamin, e a gente vê essa reprodutividade técnica e algo como moldes, padrões, né, como algo ali mais engessado muitas vezes, quando todo esse processo indígena fala de algo vivo e orgânico, como, né, algo muito realmente vivo, que se difere um pouco de, às vezes, um modo mais engessado. No outro texto que ainda vai ser disponibilizado, eu tento trazer um pouco sobre essa questão, né, do próprio corpo, como ele é visto dentro das manifestações das artes cênicas, e como esses atores e essas atrizes, e todos, né, de um modo geral, muitas vezes ao adentrar nas artes cênicas, encontra essa barreira, assim, que muitas vezes são moldes que não vêm daqui, não fazem parte da experiência do corpo aqui nessa parte do continente, principalmente nessa parte sul, e principalmente nesse lugar que chamaram de Brasil, onde a gente vê ritos e muitas coisas também trazidas pelo José Ricardo, né, num dos podcasts. Acho que ele traz muito bem essa visão do corpo, o que é o corpo para o ator indígena em si, né, e o que ele né, para as pessoas que não são indígenas, e como é essa manifestação também a gente vê essa diferença na hora de estar ali construindo todas essas manifestações nas obras, né, nas obras artísticas. Eu gosto muito desse caminho da autonomia artística. Eu acho que ele diz muito respeito a essa forma de dramaturgia, a esse teatro indígena que opera de um modo a não ter ali um controle, mas é um processo muito orgânico, e essa autonomia artística consegue trazer também uma melhor forma dessas manifestações estéticas trazidas pela Naime. É o que eu venho observando. Mas nesse texto ainda que está sendo disponibilizado, eu tento trazer um pouco da experiência de um ator que eu conheci, do cinema, dos palcos, né, bolivianos, que já até morreu, o Ivan Nogales, no Teatro Trono, em que ele traz todo um trabalho com o corpo. Ele fala muito sobre esse lugar de subordinado, essa questão também que opera dentro dessa ciranda biopolítica, né? Vai trazendo várias questões por meio dessa forma que o corpo está se expressando, da forma que ele também foi tolhido da sua liberdade, das violências que esse corpo sofreu, e como isso também ressoa nos palcos e nessas manifestações teatrais, né? Então, a todo momento, o que eu vejo é essa dramaturgia tentando respirar, essas metodologias
dentro das artes cênicas, que às vezes não representam de modo nenhum essa pluralidade que é indígena, mas também vem de vários outros povos do mundo, que tem uma outra experiência com o corpo, uma outra visão do que é o corpo, uma outra forma de manifestar, né, tem seus próprios gestos, e dentro desses gestos, muitas vezes uma linguagem própria, uma metodologia própria. Então, penso muito sobre esses caminhos mesmo de metodologias próprias e, ao mesmo tempo, essa constante necessidade de entender o teatro também como uma ferramenta de conscientização, uma ferramenta muito importante de transformação social, e como muitas vezes isso foi usado e ainda é usado de uma outra forma, a levantar determinadas ideias, às vezes preconceituosas, racistas. O teatro ele é muito educativo, ele é muito instrutivo, e diante de todas essas camadas hierárquicas que a gente esbarra ao longo do caminho, seja dentro mesmo desse mundo artístico operado por uma hierarquia e por um processo mais mercadológico, ou como também questões relacionadas ao Estado, ao governo, há muitas coisas que opera dentro dessas manifestações, e tudo isso acaba seguindo de acordo com quem está ali, né, trazendo, né, essas histórias, ou então essas manifestações. Muitas vezes a gente sabe que existe um objetivo para o que está sendo passado, de modo diferente da televisão ou do cinema, mas que ainda assim são ideias sendo passadas, disseminadas, e que isso tem um poder muito grande, no sentido mesmo de conscientizar ou desconscientizar as pessoas sobre muitas coisas. Então, nesse último texto, eu tento trazer essa reflexão também, nessa necessidade constante dessa maior autonomia, dessa independência, que é muito necessária no teatro indígena, para que se tenha esse processo orgânico a todo tempo, e que essas memórias, né, e todas essas manifestações plurais possam de verdade conseguir formas de estar mostrando aquilo que não foi contado, ou que é impedido de ser contado muitas vezes por conta de um modo de se fazer que não é o modo indígena, mas que a partir do momento que se dá essa possibilidade de uma real autonomia, a gente consegue ver coisas que jamais veria, às vezes dentro de uma outro tipo de manifestação, dentro de uma arte cênica que é pautada muitas vezes por métodos mais eurocêntricos, ou que dizem respeito a um modo de manifestação do corpo em determinadas partes apenas do mundo, determinadas regiões, mas não de uma pluralidade mundial, assim. Então, eu tento trazer esse tipo de reflexão, e vejo esse processo de arte também muito relacionado a algo que a gente muitas vezes não tem exatamente ali esse nome, mas que passa por tudo dentro da nossa cultura, que vai desde das histórias contadas pelos avós, também as manifestações que a gente vê nos ritos, né, de uma forma muito viva, não de um modo que muitas vezes a gente vê ali, coloca assim, entre aspas, teatral, ali uma simples representação, mas na verdade é algo muito vivo, algo muito real, algo que diz respeito a coisas mais profundas, e que muitas vezes as palavras e conceitos limitam tudo que a dramaturgia indígena pode ser, quer ser, e o que ela decide ser que é. E meio que tento trazer essa reflexão. Vocês conseguiram escutar bem? Tava o áudio. Que Ok, bom. Renata. Eu não sei se a gente continua dando a palavra de novo para a Naine, para a Júlia. Eu acho interessante que você falou dessa diversidade, né? Quer dizer, pensar os povos indígenas, que eles continuam criando, tentaram e ainda tentam silenciar e exterminar, né? Mas o interessante é que é uma resistência, e eu acho que até brinco com a palavra reexistência, porque a experiência dos povos indígenas, quer dizer, não houve um silenciamento.
Vocês não estão silenciados, vocês só não foram ouvidos. E agora estão conquistando, se colocando para serem ouvidos e não só ouvidos, se colocarem totalmente de uma forma diferenciada desse mundo capitalista, heteronormativo, patriarcal, e estão se contrapondo a isso, a esse topo que o Pedro falou, e estão no todo. Por isso que eu lembrei muito da canoa atravessando a floresta, sabe? Que é uma imagem assim que te cria realmente, é um atravessar um mundo, que se a gente pensar numa canoa atravessando o mundo que a gente vive hoje, é isso. E eu lembrei do texto, quando você fala da diversidade, falou da Bolívia, a Naine fala do Yuki Ui, né? Que ela faz um paralelo entre os povos indígenas e esse filósofo, eu não sei se ele é chinês, acho que é chinês, né, Naine? Então, se a Naine pudesse falar disso, só para dar um gancho, assim, eu estou tentando dar uns ganchos aqui, mas eu acho que vocês podiam colaborar, porque eu vou inventando e aqui fantasiando, né, poetizando aqui. Tá bom? Eu só vou dar minha audiodescrição que eu esqueci. Eu sou uma mulher morena, de cabelos pretos, e ao fundo tem aqui um pedaço de um pôster com algumas figuras históricas, mas a parede é lilás, assim. Desculpe não ter dado antes a audiodescrição. Então você fala, Naine? Você quer falar? Não sei. Sim, eu posso falar. Foi o último texto, né, desse conjunto de paisagens que eu ofereci ao Tepi, e eu acho que falava um pouquinho dessa dança dos saberes e dessas manifestações, né? E aí eu falo a partir do Yuki Hui, eu acho que é assim que se pronuncia, né? E a cosmotécnica que ele traz como uma proposta ou talvez uma possibilidade, né, de sair um pouquinho desse universo das referências que são eurocêntricas e, para ele, no caso, pensar a experiência filosófica chinesa, né? E eu acho muito interessante porque eu já me encontrei em alguns momentos com alguns indígenas que produzem arte para esse eixo mais comercial, que denominam seus fazeres como cosmotécnica também, né? Para dizer que existe uma conexão entre o que se faz enquanto esse produto artístico com esse universo cosmológico, que não existe uma desconexão entre todos os entes que permeiam esses universos indígenas, e eu acho interessante que talvez algumas dessas filosofias, como a proposta por ele, né, nos ajudam a conceber essa diversidade enquanto movimentações que estão aqui nesse momento, né? E aí o Pedro lembrou aí sobre essa votação emergencial que aconteceu, né? E eu acho que é de extrema importância a gente pensar que não é algo que afete somente aos povos indígenas, mas que a médio e longo prazo se estende a toda a população. E o que muitos dos artistas indígenas têm feito, olha só, os passarinhos aqui vieram fazer festa. O que muitos dos artistas têm feito é isso que a gente chama de ativismo ou artivismo, mas o movimento indígena também já se utiliza dessas linguagens para chamar a atenção das pessoas que não estão ligadas diretamente a nós, que somos desse círculo, ou digamos que somos aí as pessoas que estão nesse nicho, né? Então, eu tenho uma expansão muito grande dos pensamentos artísticos para falar do mundo, né, de que estamos vivendo, porque talvez a arte seja algo que nos conecte de uma maneira muito mais simples, e eu não estou falando de simplório, mas eu digo simples, é que os afetos, eles se encontram de alguma forma, né? E aí o Ricardo disse que ele está poetizando, e eu acho que a nossa função é essa mesmo, tentar fazer essas conexões através das muitas maneiras que a gente tem de fazê-las, né? E das técnicas, né? Seja a cosmotécnica, seja a técnica que se encontra das nossas tecnologias sociais que a gente aprendeu e vem aprendendo no decorrer dos tempos
através dessas redes e desses contatos. E, enfim, acho que aí eu passo para quem quiser falar um pouquinho mais sobre como não existe essa desconexão do mundo em que estamos vivendo e do que estamos fazendo, né? E aí tem a parte de mercado, mas aí já é outra, eu acho que a gente já amplia aí para outras questões muito mais latentes que precisam ser pensadas também, de todas as economias indígenas existentes no Brasil hoje, que é algo aí que eu acho que daria outra conversa. Eu não sei, Júlia, Pedro, querem falar algo? Eu posso delirar aqui e eu vou delirando. De repente, não tem até nem nada a ver com isso, mas acho que seria legal vocês, né, os protagonistas aqui, junto Naine, Renata, Pedro. Sim, sim, Júlia. também. Enfim, você também, né? Nós aqui juntas. E, pois é, esse gancho, né, do que Naine falou sobre um pouco essa necessidade de poetizar o que seria isso, né? Que modo sensível é esse que a arte traz para aproximar e conectar. Enfim, em um dos textos eu falei sobre uma ideia de atos de mediação poética, porque eu tenho pensado muito também, né, do ponto de vista muito de uma pessoa não indígena que passa a conhecer, né, essas cosmogonias, né, esse pensamento, esse modo de estar no mundo, os rituais, enfim, que passa a conhecer de alguma forma, né, as culturas de povos indígenas por meio de diferentes linguagens artísticas, né? Tem uma aproximação, por exemplo, do cinema, né, e do documentário etnográfico com os povos indígenas. Por exemplo, eu lembro do projeto Vídeo nas Aldeias, que foi até citado na live de abertura aqui do TEPI, né, que já é digamos, é um diálogo já antigo. E aí, né, olhando para as criações, eu pensei muito como é que tipo de mediação poética acontece quando a gente está pensando nesse contexto do teatro, por mais que seja um contexto digital aqui, né, mas esse imaginário, o que ele traz, né? E acho que tem algumas potencialidades, né, que estão, sobretudo, nessa ideia de encontro, né? Então, eu fico pensando, assim, como construir uma sensibilidade que aproxime, que gere encontros, né, entre essas diferentes culturas. E aí eu acho que, de novo, né, trazendo esse trabalho da Lili Baniwa, da Verônica Fabrini, em que elas vão tentando fazer uma espécie de múltiplas contaminações, né, também tentando desessencializar identidades, né, não ficar demarcando só diferenças, né, entre indígenas e não indígenas, mas tentar encontrar conexões sensíveis, né, em relação a isso. Então, fico pensando isso, né, que tipo de abertura essa aproximação com o teatro pode proporcionar. Então, acho que como um complemento, né, ao que eu tinha comentado antes, e acho que é muito importante também pensar nisso que o Pedro falou, né, que é um momento muito diferente, também ecoando outras falas que apareceram em outras lives, né, em que havia um protagonismo muito menor, e exatamente por conta das políticas públicas, que eram muito menores, né, por exemplo, para trazer indígenas para as universidades, né, e como que esse cenário muda, e como que tudo é repensado quando o protagonismo vem, né, dos próprios indígenas, e que lugar
E aí eu acho que para os não indígenas é um lugar muito mais radical que é posto, é uma provocação muito mais radical para sair de si e para entender as coisas em outros termos. Então eu fico pensando que são esses jogos, essas relações de mediação que eu acho que talvez interessem, né, nessa aproximação. Um pouco isso. Eu acho que tem essa coisa de realmente uma transformação, uma pressão social, de política de governo, mas eu sinto que essa necessidade de mudar esses modos de vida, modos de ser, modos de viver, se esgotaram completamente. E por isso toda essa força, essa existência indígena de povos afro-brasileiros também, eles vieram à tona e estão conquistando um lugar. Eles estão singrando, eles estão rasgando essa selva que a gente vive e transformando uma forma de ser e de existir. Eu acho que tem toda uma conjunção que vai, tanto o individual quanto o social vão, e está se transformando. Claro que há sempre retrocessos, né? Que por acaso nós estamos vivendo um retrocesso gigantesco, mas eu acho que há uma resistência, e principalmente dos povos indígenas e africanos, que há 500 anos estão tentando exterminá-los. 500 anos. E não conseguiram e nem vão conseguir. Na verdade, eu acho que essa forma, quer dizer, esse outro mundo está surgindo e está surgindo com uma força diferente do que a gente vê. E eu lembrei muito quando eu não vi o espetáculo da Verônica e da Lili, não vi. Mas eu vi há muito tempo atrás um espetáculo da Verônica Fabrini, da Mais Forte, do Strindberg. E na tua descrição do texto, eu falei, nossa, isso parece, quer dizer, um Strindberg, que ela, a mais forte no texto do Strindberg, é a que não fala nada, né? E ela é aqui, é a figura mais forte da dramaturgia. Eu falei, é um pouco a relação, quer dizer, silenciados, oprimidos, colonizados, mas no silêncio tem uma força e quase um grito, assim, e que esse está vindo à tona. Posso estar sendo completamente alucinado, e acho que até o Pedro, eu não sei profundamente, Pedro, não conheço o Eduardo Viveiro de Castro, mas tem uma coisa uma ideia dele que eu acho fascinante, que é a do mármore e da murta, que ele fala da catequização, que com os indígenas eles vinham, catequizavam, mas o indígena não é o mármore que eles impõem uma coisa e está lá esculpido, não é como a murta. Você está lá esculpindo, eles estão ouvindo, tudo bem, vamos lá, mas quando você vira as costas, a murta cresce e vinga de uma outra forma, e cresce e se expande. Eu não sei se eu estou certo, Pedro, falando isso ou não, se é uma ideia certa ou é um equívoco meu. Se você pudesse falar. Não, tá certo. Quisesse falar sobre isso. Sim, eu acho que tem uma coisa importante, né, para a gente parar para pensar, sobretudo para quem está se aproximando, né, dessas produções agora, quem não tem familiaridade com povos indígenas, né, e com a produção de artistas indígenas contemporâneos, né, que a ordem dos fatores altera totalmente o produto, né, que se fala arte indígena contemporânea ou arte contemporânea indígena, essa ordem ela é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma continuidade de uma contribuição civilizatória milenar, né? A gente tem que lembrar que os povos indígenas são vários, diversos, existentes há milênios, com culturas extremamente complexas, né? Com sistemas de conhecimento extremamente sofisticados, né? Com expressões poéticas, com modos de apresentação que podem ser equivalentes ao que os ocidentais chamam de teatro, né? Também extremamente ricos e diversos e desconhecidos, né? Então, o genocídio e o epistemicídio, né, andam juntos, né? O desconhecimento das formas de pensamento indígenas, ele vigora, ele continua, né? E a arte indígena contemporânea, ou teatro indígena, ele é uma continuidade de um fundo civilizatório muito mais antigo, sobre o qual ninguém sabe, porque a gente não tem uma política de educação formal, né, que inclua, que transforme efetivamente as grades curriculares nas escolas e nas universidades, para que as pessoas passem
a entender o que é um clássico, né, digamos assim, de outra forma, não só numa matriz eurocentrada, né? Então, tem muito trabalho para ser feito, né? O TEPI é um começo de um esforço, tudo que a gente faz também nas universidades, pesquisas, etc., para que a gente compreenda que, na verdade, o legado, né, civilizatório, porque eu estou usando intencionalmente a noção de civilização, né, porque o Ocidente sequestrou para si a ideia de civilização. Só que as civilizações outras e múltiplas e diversas sempre existiram, com outros critérios, né? Então, a gente desconhece as matrizes, né, de fundo, os fundamentos, né, das vidas e dos sistemas de existência indígenas, né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda que, né, as manifestações que aparecem aqui nos espetáculos, né, nas performances do TEPI e em tantos outros lugares, elas partem desse fundo, e que esse fundo precisa ser estudado, ele precisa ser compreendido, estudado, assim como se estuda Shakespeare, como se estuda, sei lá, Goethe, se estuda, né, Cervantes, tem que estudar também, né, a mitologia, o pensamento narrativo Yanomami, né, e pensar por que a noção de mitologia não necessariamente dá conta do pensamento narrativo Yanomami ou né, Marubo, ou sei lá, de qualquer outro povo, né? Então, acho que esse é o processo, né, da tão chamada, né, do tão chamado movimento decolonial, né? Assim, ele é um processo de reformação, digamos assim, né, de rematrização do que pode ser o pensamento. E é óbvio, né, que isso ganha ainda mais relevância quando a gente se defronta com o mundo em colapso, né? Guerra na Ucrânia, uma guerra escabrosa, né? Pandemia, né? Uma pandemia que a gente espera que não volte, mas a gente sabe que pandemias são diversas, né? Fascismos dos mais diversos tipos. Então, a gente vive num momento de colapso, né? De derretimento do que a gente considerava como conquistas, né? Assim, mínimas, né? E um derretimento generalizado, derretimento inclusive das calotas polares e tudo mais, né? Que demanda um novo paradigma, né? Ninguém aqui está achando que os povos indígenas vão vir salvar, né, o colapso criado, a revelia deles, né? O próprio Ailton Krenak já disse isso. Quem disse que eles vão querer, né? Mas o fato é que a gente precisa aprender a construir novos paradigmas, né? E talvez para isso a questão fundamental seja retomar o que foi silenciado. Então, eu gosto muito dessa ideia da retomada, né? Eu acho que a retomada é iminente, né? A retomada indígena é iminente, né, ou afrodiaspórica é iminente, a retomada vegetal é iminente, né? Não tem como a gente imaginar que não vai ser assim, né? Então, agora, eu acho que é importante que a gente entenda isso, né? Ou seja, o TEPI não faz parte de um movimento mais amplo que não se refere só a um nicho, né, ou a uma moda, né, como é que eu vou dizer, ou mais uma, sei lá, uma especialidade da cultura. Não, não é isso. É uma transformação das estruturas efetivas, sociais, estéticas e políticas. E por isso que a gente precisa ter política pública para continuar a fazer com que isso seja induzido, né? Porque nos últimos 500 anos, sem política pública, não aconteceu. Então, é isso que eu queria dizer. De novo, obrigado, gente. Agora eu não sei. Eu Fala, Renata. Eu vou falar rapidamente, eu achei muito importante o que a Júlia trouxe em relação a essa questão do encontro, né? Onde nos encontramos dentro disso tudo. Eu acredito que é dentro desse processo de escuta e de reconhecimento do outro, sabe? E dentro de toda essa... O meu pequeno tá aqui. Você tá gravando com quem? Oi? Oi. Por que tá sem som? Então, e aí dentro de todo esse processo de escuta mesmo. Por que tá sem som? E de enxergar o outro, assim. Mãe. E a partir do momento que a gente não tenta moldar o outro, a nossa própria forma, ou dentro da nossa própria visão, a gente consegue enxergar de uma maneira muito mais efetiva. Vocês estão escutando? Renata, e inclusive a gente, na gravação da Zahri, ela fala da presença do filhote dela, né? E que bom que ele está ali, né? Porque é uma forma também de perpetuar as relações entre nós, né? Ainda que
estejamos nessas comunicações, e me lembrou muito a fala Oi. dela, porque ele conversou o tempo todo também e cantou durante as gravações, e isso não foi um Oi. impedimento para as coisas acontecerem. Eu acho que é uma Oi. característica que a gente precisa Oi. manter também, nós, mães indígenas, né? É que onde nós estamos, eles estão também. E isso é uma manifestação estética de vida, Eu falar né? com aquela Essa reunião e essa Mãe, conexão, você e tá por isso me que eu acho que escutando? é extremamente importante Mãe, a você gente tá me entender escutando? os Eu quero passos falar e com os aquela ali. contextos em que as coisas acontecem nas nossas vidas, porque elas ainda não se desfragmentaram, né? Como diz o Daniel, Munduruku não foram para as caixas, né? E as caixas não nos separam ainda do que é a nossa convivência com os nossos, né? Isso é muito interessante, eu gosto bastante, porque se a gente perceber, a conversa vai se ampliando de uma forma que ela sai apenas do que no mundo ocidental a gente possa dizer que é algo profissional, né? Que é o fazer, é o trabalhar com arte, para a vida, e que muitos de nós, se não todos nós, experimentamos nesses últimos 2 anos viver tudo imbricado, tudo amarrado, tudo costurado, tudo embolado por conta da pandemia, né? A separação da vida e do fazer profissional, né? É, foi quase impossível. E isso nos leva a pensar, então, nessa urgência, nessa emergência, e como disse o Pedro, nós não vamos salvar o mundo, mas a gente pode ver nesses exemplos vividos por todos nós que existem outras formas de ver o mundo, de estar no mundo, de pertencer ao mundo, e que talvez possa se aprender e se trocar, né? Essas fórmulas ou essas tecnologias de bem viver. Bom, acho que é por aí. Eu acho que, para mim, assim, fica muito claro a questão até retomando que a Renata falou do Benjamin, da experiência, né? Que o mundo perdeu a experiência, e aqui os relatos são relatos de uma experiência verdadeira, assim, mesmo até dentro de um discurso, cada um falando, vem uma criança, interrompe, quer dizer, dentro desse mundo em colapso, desse mundo estabelecido dentro dessa caixa, vem alguém, se abre uma fresta, um espaço para um outro discurso, uma outra forma. E eu acho que isso é o importante nesse momento da manifestação estética indígena, essa coisa de ocupar essas frestas, não ficar nas caixas, dentro das suas caixas, como a Naine falou, mas sair delas e ocupar essas frestas desse mundo ruindo, que se está ruindo tem tem uma rachadura, vamos ocupar para deixar cair e se criar uma outra coisa em conjunto. Agora a gente já está no tempo, então seria legal cada um falar as suas palavras finais, começar pela última e acabar na primeira. Começa pela Renata e acaba na Naine. Então, Renata, se você puder falar suas palavras finais. Sim, eu acho que é muito importante todo esse processo, porque a partir do momento que a gente consegue construir uma narrativa também coletiva, a gente consegue muito melhor, todos, de um modo geral, encontrar muito mais que um caminho ou um guia em si, mas compreender todas essas formas de vida, sabe? E quando eu penso em todas essas formas de vida, eu fico imaginando pessoas assim, não apenas de povos indígenas ou pessoas não indígenas, mas todos aqueles que muitas vezes estão dentro de uma invisibilidade ou não conseguem ali, de um modo, ser quem são, porque a gente tem toda uma imposição que é trazida, né, de todo esse processo civilizatório, entender o que seria uma civilização e o que não é considerado uma civilização, e o que foi imposto para nós do que seria uma civilização, seja as pessoas não indígenas, as pessoas indígenas, as pessoas desse mundo de um modo geral, que foi a todo momento
pautado por guerras, por violência, por abusos, por reinados, por muitas coisas ali que tolheram, de certo modo, muitos modos de ser, e muitos foram se transformando. Então, eu acredito muito num processo de metamorfose também, por termos essa experiência da vida, que é algo vivo, né? E, por exemplo, como, né, uma planta, uma semente, ou algo que é jogado na terra pode crescer de uma determinada forma diferente do que a gente imagina, dependendo ali do solo, do ambiente. Penso que assim também acontece com as pessoas de um modo geral, e que a cultura também faz parte desse processo vivo e dessas múltiplas metamorfoses e dessas muitas camadas. E isso, às vezes, é algo assim muito difícil de você trazer em palavras, mas às vezes num canto ancestral ali, como o que a Zahri fez dentro da obra dela, mostrando a Salissa uma experiência que ela ainda não tinha tido, né, trazendo novas memórias, das memórias que foram usurpadas, se mostra a potência disso, a potência disso que se manifesta de uma forma muito orgânica, muito viva, às vezes não tão assim exatamente planejada, mas que vem de um outro lugar, de um lugar em que o indivíduo apenas expressa aquilo que está trancafiado dentro dele de algum modo, por conta de todos esses condicionamentos, nesse processo dito civilizatório, esse processo que é um processo realmente mundial, quando a gente vai parar para pensar na história de todos esses países, todas essas fronteiras que surgiram, tudo isso que foi imaginado, né, desse cenário próprio imaginado que compôs o mundo que vivemos hoje, quando a gente pensa, né, de um modo geral, mesmo a pensar essas fronteiras também que foram imaginadas e foram criadas e foram impostas dentro de todo um pensamento ali a operar, dentro de uma necessidade mesmo de conquistar esses territórios e passar ali a modificar também essa questão cultural de muitos dentro de uma imposição de um modo de ser específico, seja pela vestimenta, pela culinária, pela língua, né, matando outras línguas, comendo outras línguas, né, um processo muito voltado mesmo a uma expansão ali, e que tudo isso são muitas camadas, são muitas roupagens que a gente vai se despindo, e eu vejo o teatro como esse grande caminho mesmo, dentro de muitas formas de expressão, ao indivíduo caminhar a expressar coisas ali que estão no inconsciente, que estão há muitas camadas ali vestidas, e coisas muito mais antigas, de que ele às vezes nem imagina, mas que dentro de um ato ele pode expressar não apenas todo esse silêncio, mas coisas ainda inimagináveis e que tem uma potência de balançar outros que também estão dentro dessas muitas camadas ali, tentando tirar essas roupagens por meio de uma expressão própria, né? E eu acho que é um caminho também de todos esses encontros, assim, dessas culturas diferentes, pessoas de diferentes religiões, etnias de um modo geral, realidades sociais. Então, eu acho que diz muito sobre isso, sobre as roupagens que foram impostas e aquilo que a gente consegue expressar sendo o que é, às vezes uma representatividade do que outro como você se dividisse também a dor do outro, ou a alegria do outro, ou pudesse ser um médium de muitas outras coisas ali que estão no ambiente e mostrá-las como elas vão ser representadas por meio de si. Mas mais do que isso, uma expressão de liberdade mesmo, de uma busca mesmo de tirar ali camadas que ainda estão invisíveis, sabe? E eu vejo esse encontro nisso, de que todos nós, de alguma forma, fomos oprimidos dentro de muitas roupagens, e que esses caminhos do teatro indígena e do teatro de um modo geral, ou de qualquer nome do qual a gente queira chamar, dependendo aí da época, a gente não sabe daqui a alguns anos como isso tudo vai ser chamado. Eu acho que tudo vem dos contextos também históricos e as coisas que vão se transformando. Eu acho que tudo está em constante transformação, e por estar dentro de um processo de muitas metamorfoses, é como se que aquilo fosse se perpetuar por muito tempo, mas que fosse, em cada momento também,
ter ali algo de especial, algo muito específico, atrelado ao contexto histórico que a gente está vivendo naquele momento. E nesse momento, no contexto histórico que a gente está vivendo, sem dúvida, o teatro, de um modo geral, e todos esses atos que podem ser trazidos e criados ou manifestados por meio dele, tem um poder, assim, de realmente despertar outras coisas muito importantes, assim, dentro dessa questão mesmo das pessoas abrirem ali uma conscientização, um senso crítico maior e entenderem coisas ali que muitas vezes de outras formas elas não conseguiram vivenciar ou entender ou sentir. Eu acho que tem um poder de afeto e realmente dessa estética muito grande, assim. Ok, quem quer continuar as palavras finais? Aí era o Pedro agora, né? Depois a Júlia e depois a Naí. Eu só queria agradecer mesmo, e é isso. Dizer que, para a Renata, que essa é a verdadeira aliança afetiva, né? Das alianças afetivas, a mais importante, a primeira. Obrigado, gente. Júlia. Bom, a Júlia. Desculpa. Também queria agradecer, né, e ecoando a fala de vocês, eu acho que a gente está no momento, assim, de um profundo dissenso, né, sobre essas formas de vida que queremos, né, esse episódio de ontem da votação e ao mesmo tempo como que né, esse protagonismo indígena ele vem junto com um momento que, como vocês falaram, a gente precisa urgentemente de mudança de paradigma, né, e como que tem sido vertical essa percepção de um projeto, né, e de todas as falhas desse projeto, assim, e de como que esse giro, né, na percepção, no pensamento, tem que vir acompanhado também de um esforço que tem a ver com, para pessoas não indígenas, né, um aprofundamento, seja em estudo, seja em contato, seja em vivência, assim, que de alguma forma diz respeito também, né, a esse momento de crise, e que está em plena disputa por outras forças que, enfim, que desejam outros projetos, né, e que aí eu acho que o TEPI é um espaço, né, importantíssimo, dentre tantos outros, para ir construindo essas alianças, para ir construindo esses espaços de mediação, assim. Então, agradecer né, a idealização e curadoria do TEPI, e saudar aí as colegas, ao pessoal da mesa de hoje. Obrigada. Antes de chamar a Naine, eu esqueci de descrever a outra intérprete de Libras, que é a Vanessa, que fez o Libras durante esse encontro, que é uma mulher negra de pele clara, de 30 anos, cabelo crespo avermelhado soltos, usa óculos de armação de cor escura, está utilizando camiseta preta e está ao fundo branco. Aí eu chamo a Naine para as palavras finais e aí a gente conclui, tá bom? Bom, eu também vou agradecer a parceria e a oportunidade que a gente teve de poder fazer essa conversa, né? É sempre muito bom ouvir todo mundo que tem pensado todas essas movimentações. E agradecer também a organização do TEPI e desejar vida longa, né? Para que outros TEPIs venham e fiquem aí circulando entre nós. Obrigada. Ok, obrigado a vocês, e eu vou, para não quebrar o estilo, eu vou jogar uma ideia aqui. Na verdade, quando a Júlia fala, a gente precisa mudar o paradigma, eu acho que a gente precisa dar um pontapé nos paradigmas, esquecer essa ideia de alguma coisa, paradigma estabelecido. Porque eu fico pensando na coisa do que é dito, do afeto, tudo isso, volta à palavra alma.
sabe? Essa coisa que vem, que é o que, na verdade, tá brotando, está vingando, está crescendo, e não é só as palavras humanas, mas de outros seres, vegetais, animais, mistos, tudo isso. E eu lembrei de uma coisa, não sei se está no contexto, mas para encerrar, que a gente pensa, assim, que tem uma coisa do Spinoza que me deixa muito... Sempre eu lembro, que o infinito não é uma quantidade, é uma qualidade. E eu acho que nesses momentos assim, a gente pode ver que as pessoas têm essa qualidade dentro de si, essa infinitude. Então, o Tepi vai ter uma longa vida, porque ele tem essa infinitude de todas essas almas se conjugando, se cruzando e criando novas coisas o tempo todo. Pode ser delírio, mas eu acho que a razão ocidental não dei conta. Quem sabe a imaginação vai dar, que é uma coisa que a gente tem. Obrigado a todos vocês. E foi ótimo. E vida longa ao Tepi, com certeza. Tá bom? Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.